A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Jean de Oliveira, pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. A nossa igreja tem como pastor presidente o pastor José de Souza Vieira e nós somos um campo eclesiástico composto de 16 igrejas espalhadas na nossa região agreste, na capital do Natal e também no estado da Paraíba. Nós estamos começando um quadro novo, um programa novo no nosso canal, chamado Reflexões Teológicas. Então, você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo se você achar importante para a sua vida e comente, pois assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai recomendar para outras pessoas e você faz aquela reação em cadeia, abençoando pessoas, que eu sei que esse vídeo vai abençoar a sua vida. Reflexões Teológicas, nós estamos estudando na nossa Escola Bíblica Dominical uma lição de adultos que ela estava no período da pandemia e como foi tudo fechado, ela ficou encostada e nós resolvemos nesse trimestre transmitir, que fala sobre o livro dos Salmos. E a Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica que a Igreja Cristã Evangélica tem, porque nela se estuda a Palavra de Deus, não há férias, é todos os domingos de 9 às 11 da manhã, temos classe para todo tipo de pessoas, desde crianças do maternal até o mais idoso, e é a maior escola teológica, como eu já disse, que a Igreja Evangélica tem. Por exemplo, meus filhos são produtos de escola dominical. Desde bebezinho, eles estudam a palavra de Deus, são teólogos sem terem o título acadêmico de teólogo. Por quê? Porque eles estudam, vivenciam, praticam, ensinam a santa palavra de Deus, aprendido na Escola Bíblica Dominical. E nesse primeiro programa, um programa especial, o assunto que nós ministramos domingo aqui me chamou muito a atenção e eu quis expandir para mais pessoas por meio desse canal, tendo em vista que alcança mais pessoas, e o assunto é muito importante porque ele fala do chamado cristão para adoração. O chamado cristão para adoração e um alerta. Por exemplo, o alerta que a nossa lição traz, que a teologia traz, é que não existe uma verdadeira adoração a Deus com desobediência. Olha o que é que diz aqui o Salmo 95. Eu vou ler os 3 primeiros versos. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-nos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nós vamos falar sobre adoração, mas essas passagens que eu acabei de ler aqui, ela vai lhe falar de motivos que nós temos para adorar a Deus. Existem inúmeros, mas esses aqui tem os principais. Por exemplo, ele diz que Deus é a rocha da nossa salvação. Então a salvação de um cristão genuíno e verdadeiro, ela é firme, porque Deus é a nossa rocha. Então, o primeiro motivo que eu tenho para adorar o Senhor é por causa da salvação firme que Ele nos concedeu. Segundo motivo, está aqui no verso, no verso número 2. Apresentemo-nos ante a sua face, ou seja, nós temos acesso direto a Deus, o acesso que nos era negado por causa do pecado. O pecado nos afastava de Deus, agora nós temos acesso a esse Deus. Um motivo grande para adorarmos ao Senhor, além da salvação, é que depois da salvação nós temos acesso direto a Deus sem precisar de nenhum intermediário. Terceiro motivo está no versículo de número 3. O texto diz que ele é um Deus grande. Ele nunca vai olhar para cima e vai ver alguém maior do que ele. Então, o Deus a quem você serve, o Deus revelado nas Escrituras, ele é o Deus. Primeiro motivo, salva. Segundo motivo, ele lhe deu acesso à presença dele. Terceiro motivo, o Deus que você deve adorar, o Deus bíblico, ele é o Deus maior, não tem ninguém acima dele. E o quarto motivo, aí no verso 3, ele é um Rei grande que está acima de todos. Ou seja, Deus está ainda no controle desse universo e jamais vai perder, tá certo? As aparências enganam. Deus continua no controle de tudo e sustentando todas as coisas como Rei desse universo. Então esse salmo me revela 4 motivos por que eu devo adorar a Deus. Vou repetir. Primeiro, salvação. Segundo, acesso à sua presença. Terceiro, ninguém é maior do que esse Deus. E quarto, ele continua no controle de todas as coisas. Muito bem. Então, nessa reflexão teológica, primeiro, expressei para você, baseado nesse texto bíblico, os 4 motivos por que nós devemos adorar
ao Senhor nosso Deus. Beleza? Sabendo disso, agora eu queria trazer algo mais profundo dentro da teologia. Vou trazer algo profundo dentro da teologia sobre adoração, mas sem abrir mão da simplicidade, que é para você aprender, que é para você entender, para você multiplicar esse conhecimento, tendo em vista que aqui são reflexões teológicas, não é um curso de teologia, é reflexões teológicas, e a reflexão é sobre um chamado que o ser humano tem para adoração a Deus. Vamos lá. Então a expressão adorar, o verbo adorar, em hebraico, ele vem da palavra sa'á. Sa'á. E essa palavra significa duas coisas: prostrar-se e encurvar-se. Então, adorar, o verbo adorar, a ação de adorar a Deus, ele significa prostrar-se e encurvar-se. O que seria prostrar-se? Seria eu mostrar para Deus que eu dependo dele. Ou seja, quando eu pego esse primeiro motivo que o Salmo me diz, que eu devo adorar a Deus por sua salvação, e quando eu me prostro diante desse Deus com a atitude de o adorar, eu estou dizendo que para mim ser salvo, eu dependo dele. Então, adorar, a ação de adorar, o verbo adorar, um verbo de ação, o primeiro significado dele é prostrar-se. Quando eu me prostro diante de Deus, eu mostro que eu sou dependente dele, dependente para ser salvo, dependente para manter a minha fé, dependente para manter o ânimo, dependente para permanecer nos caminhos desse Deus. Mas também adorar, esse verbo adorar, é a ação de encurvar-se. Encurvar-se é reconhecer quem manda. Eu não somente dependo quando eu me prostro de Deus, mas quando eu me curvo diante de Deus, eu digo: quem manda é o Senhor. A minha vida agora é tua, não sou eu que mando no meu próprio nariz, quem manda é o Senhor. Então, o verbo adorar é um verbo de ação e ele nos leva na profundidade do conhecimento da palavra, a partir do hebraico, a essas duas ações: a de prostrar-se, reconhecer, ou melhor, a dependência de Deus, eu mostrar minha dependência de Deus, e curvar-se, eu reconhecer que Deus é quem manda, que Deus é quem governa a minha vida. Então, adorar, a partir do hebraico, significa essas duas coisas. E quem seria o adorador? O adorador é quem faz a ação de adorar. Em grego, a expressão adorador vem de duas palavras gregas: proskunetes e theosebes. Theosebes e proskunetes são duas palavras gregas. Essas fontes não estou tirando da minha cabeça. Isso aqui está no dicionário Vini, o maior dicionário expositivo da fé cristã, que é um dicionário muito profundo, é um dicionário científico. Então vamos lá. Então, o adorador, baseado nessas expressões gregas, significa aquele que reverencia Deus. Tanto nas duas incidências das palavras, no proskunetes e no theosebes, significa aquele que reverencia a Deus. E o que é reverenciar? Três palavras da língua portuguesa nos ilustra o que é reverenciar. Reverenciar é reverenciar, de reverência é respeitar, amar e valorizar. Então, o adorador é alguém que se prostra, se encurva diante de Deus, porque o respeita, porque o ama e porque o valoriza. São reflexões teológicas importantes. Beleza? Então, você já sabe a partir do hebraico que é adorar, e já sabe a partir do grego quem é um adorador. O que é um adorador? Um adorador não é qualquer pessoa que simplesmente levanta as mãos e chora num louvor, em algum ambiente, não. Adorador é quem respeita. Quem respeita, respeita na presença, respeita na ausência, porque muitas vezes nós não estamos vendo Deus porque Ele é invisível e achamos que Ele está ausente e queremos fazer o que nós... É o que vem na nossa mente, as nossas vontades, e muitas vezes essas vontades não estão alinhadas com a vontade de Deus, e não estando alinhadas com a vontade de Deus, o que é que acontece? Eu deixo de ser um adorador, porque eu não estou me curvando, reconhecendo aquele que manda. Então, respeitar, amar e valorizar são as três palavras que caracterizam o adorador, aquele que adora. Adorar, o verbo adorar, também em hebraico, tem um significado bastante, ou melhor, em grego, tem um significado bastante profundo. Em hebraico, a palavra sa'á significa prostrar-se, mostrar dependência, e encurvar-se é eu reconhecer quem manda. Beleza? Já adorar em grego vem da expressão proskuneo. Proskuneo. Tem a mesma ligação com a palavra lá hebraica, mas tem um significado a mais. Olha só, proskuneo, ela é a junção de duas palavras gregas, pros com kuneo. Pros significa para e kuneo significa beijar. Então, quem vai adorar a Deus é como se ele fizesse ações para beijar o rosto desse Senhor,
o rosto desse Deus. Então, quando eu me prostro, adorar em hebraico. Quando eu me curvo, adorar em hebraico, eu estou tendo atitudes de respeito, de amor e de valorização. Por isso que adorar, a partir do grego, é proskuneo, para beijar. Eu só beijo quem eu respeito. Eu só beijo quem eu amo. Eu só beijo quem eu valorizo. Eu só beijo quem eu tenho intimidade. Você está entendendo? Isso é tão profundo que Hebreus capítulo 13, verso 15, diz que nós devemos oferecer sempre por Cristo sacrifícios de louvor a Deus, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E alguém já comentou profundamente e acertadamente que o fruto dos lábios é o beijo. É como se um filho voluntariamente vai onde está o seu pai está sentado em uma cadeira, ele sobe no colo do pai e beija o rosto do pai, simplesmente por amor, simplesmente por respeito, simplesmente porque ele valoriza esse pai. Então você já sabe o que é adorar, o que é adorador e o que é adorar em grego, além de adorar em hebraico. O sentido profundo da palavra, porque nós estamos refletindo teologia e o assunto de hoje é um chamado à adoração. Então não há espaço no adorador para uma vida de desobediência. O adorador é aquele que se prostra, reconhece a dependência que tem de Deus, é aquele que se encurva, reconhece que Deus é quem manda na vida dele. O adorador é aquele que respeita, que ama e que valoriza, ou seja, que leva uma vida de reverência diante desse Deus. E o sentido profundo da palavra adorar em grego é você tomar atitudes como se um filho obediente, apaixonado pelo seu pai, beijasse ele, porque significa para beijar. Beleza? Até aí tudo bem? Muito bem. Mas alguns assuntos que nós precisamos entender sobre isso aqui está em capítulo 4, verso 23 do Evangelho de João. Capítulo 4, verso 23 e o 24. Eu vou ler aqui para vocês do jeito que está no texto, que é para lhe dar uma explicação, tá certo? Nesse primeiro programa de reflexões teológicas. Todo mundo sabe que aqui é uma conversa que Cristo está tendo com a mulher samaritana. Olha o que diz o versículo de número 23 de João, capítulo de número 4. Porém, a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então preste atenção, esse assunto de adoração bíblica é tão importante que Jesus revela para aquela mulher samaritana que Deus está na terra procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando. Por isso que, se Deus está procurando, é porque não tem muita gente que adora. O que é que acontece muito hoje nas igrejas, né, nas religiões, é que as pessoas procuram a igreja ou procuram aquela religião como um consumidor religioso. Ele quer alguma coisa que satisfaça o seu anseio por saúde, seu anseio por prosperidade financeira, seu anseio por harmonia familiar, seu anseio por um amor que dê certo. Então essa pessoa é um consumista religioso, mas Deus procura pessoas que o adorem. E você já sabe que adorar é se prostrar, você já sabe que adorar é se encurvar, você já sabe que um adorador é aquele que reverencia a Deus, é aquele que respeita, é aquele que ama, aquele que valoriza. Você já sabe que o adorador é aquele que vai até Deus por meio das atitudes de adoração e beija o rosto desse Deus, porque ele conhece Deus, ele é íntimo de Deus. Ele ama a Deus, ele não vive sem Deus, e Deus procura essas pessoas aqui na terra. Então, lamentavelmente, nas igrejas nós temos muitos consumidores cristãos, pessoas que vêm atrás de uma palavra, de uma oração, para satisfazer o problema da sua vida. Mas quando nós chegarmos em uma igreja, chegarmos em um culto, nós devemos procurar fazer atitudes de adoração a Deus, porque Deus está procurando quem o adore, e quem o adore em espírito e em verdade. E o que seria adorar em espírito? Eu quero que você entenda que esse texto fala adorar em espírito com E minúsculo, falando do espírito humano, porque o ser humano, quando está afastado de Deus, ele está morto espiritualmente.
Por isso que Efésios capítulo 2, verso 1 ao 5, fala dessa morte espiritual. Que quando o ser humano estava longe de Deus, estava morto em delitos e pecados. Então o seu espírito está morto. Então só pode adorar a Deus quem um dia se entregou a Jesus Cristo, a fonte da vida. E o espírito que estava morto por causa do pecado, agora essa pessoa foi perdoada, ela foi revivificada e agora ela está vivendo uma vida de forma com o espírito vivo. Então, só pode adorar a Deus quem está vivo espiritualmente. Tiago capítulo 1, verso 15 diz que o pecado gera morte espiritual. Romanos 6,11 diz que quem vive uma vida de pecado está morto espiritualmente. Isaías 38,19 diz que os mortos não louvam ao Senhor. E o louvor é uma das atitudes de adoração. Então os mortos espirituais não louvam a Deus. Então adorar a Deus em espírito é aquele que vivia uma vida de pecado, afastado de Deus e agora entregou sua vida a Jesus Cristo, se rendeu a Jesus Cristo, Jesus que é a fonte da vida, agora revivificou ele e agora ele tem a possibilidade de adorar a Deus em espírito. Mas não somente em espírito, mas também em verdade. O que seria adorar em verdade? O que seria a verdade nas Escrituras? Duas coisas. Primeiro, João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Caminho, verdade e vida. Todos orientados da vida, não sei que caminho seguir. Jesus é o caminho. Vida, estava morto espiritualmente, entreguei minha vida a Jesus, agora eu tenho vida espiritual. Eu já posso adorar a Deus em espírito. E verdade. Então a verdade é uma pessoa. E o nome dessa verdade se chama Jesus Cristo. Então eu só posso adorar a Deus em verdade por meio de Jesus Cristo. Deus não vai receber minha adoração se eu for por outro intermediário. A minha adoração tem um sumo sacerdote e o nome desse sumo sacerdote se chama Jesus Cristo. Só que a verdade, além de ser Jesus Cristo, também é outra coisa que está em João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. O que seria também adorar em verdade? Seria eu observar a lei que rege as regras da adoração. Este livro que nós chamamos de Bíblia é a Constituição, é a lei do reino de Deus. E nesse livro tem as regras para que eu adore a Deus de forma verdadeira. Então, queridos e amados irmãos, nesses pequenos minutos, nesse primeiro programa inaugural desse quadro Reflexões Teológicas, não poderia deixar de reproduzir para vocês um assunto tão importante da nossa escola bíblica dominical, um chamado à adoração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabendo disso, o que é que você vai fazer com essa informação? Se aproxime mais de Deus. Adore mais ao Senhor por causa da salvação, por causa do acesso à sua presença, porque Ele é um Deus grande e ninguém é maior do que o Deus a quem você escolheu servir, porque Ele está no controle da sua vida, da sua casa e desse universo. Reverencie, respeite, se prostre, se encurve, seja um adorador verdadeiro que o Pai procura. Amém? São essas reflexões teológicas para o dia de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa abençoar os seus sonhos, que você possa servir mais e mais a Cristo, baseado nas regras da lei de Deus, que é a sua palavra. Boa noite, não se esqueça de boa noite se você está vendo à noite, boa tarde se você está vendo à tarde, boa madrugada se você está vendo esse vídeo de madrugada, bom dia se você está vendo esse vídeo pela manhã. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de comentar, não se esqueça de também compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conhecimento teológico simples, curto, mas de suma